Muito bem, gente. Então, relacionado ao local do sacrifício em si, nós vemos que não havia uma preocupação acerca do local, né? Na verdade, o que ditava a regra, por assim dizer, para a oferta dos sacrifícios, né, das korbanot, era a situação. Se, por exemplo, o patriarca passou por uma situação crítica, né, ele foi salvo de uma situação crítica, ele oferecia uma oferta, como o caso de Noé, por exemplo, né, foi salvo do dilúvio, etc. Como Jacó fez um voto, inclusive, de que se ele fosse e voltasse, né, bem, então ele daria parte das suas posses, inclusive, etc. Esses votos que eram normalmente celebrados por meio de uma oferta, de uma korban, então, na verdade, independiam de lugar, não havia um local estabelecido, apropriado para a oferta. Desde que fosse feito assim, o altar era feito simples, de terra ou de pedras brutas. Esse era o procedimento normativo na época, né? Muito bem. Então, aonde quer que houvesse uma oportunidade, né, ou quando fosse, digamos, viável, de acordo com a situação, era oferecido um sacrifício. Então, não existia um local fixo para essa celebração, né? O texto, na verdade, diz apenas, por exemplo, em Êxodo 20, 24, que fala acerca do memorial de Deus. Ou seja, cada altar, cada sacrifício, cada oferta trazida era como se fosse um memorial. E esse memorial, o Zecher, não tinha necessariamente um local específico. Era feito por toda a terra de peregrinação dos patriarcas. E esta liberdade, vejam bem vocês, isso é importante. Vejam, não existia um local fixo para a oferta. E essa liberdade, então, para oferecer o korbanot em qualquer lugar, na verdade, recorre a algumas visões escatológicas dos últimos profetas. Então, se você olhar, por exemplo, no livro de Isaías, o livro de Sofonias, Malaquias, Zacarias, Isaías 19 a 21, Sofonias capítulo 2, 11, Malaquias 1, verso 11, Zacarias capítulo 14, 20 a 21. Essas referências aí são referências proféticas acerca de sacrifícios e ofertas trazidas pelas pessoas, independente de lugar. Em todos os lugares seriam feitos, então, korbanot. Mas isso parece, de certa forma, um tanto quanto contraditório, como vocês vão ver mais tarde, quando for instituída a lei levítica, aonde diz que apenas neste lugar específico, aonde o Eterno colocar ali o seu nome, né, então ali se sacrificaria. E os profetas, últimos profetas, parecem contradizer esta noção. Mas há, claro, muito mais em cima disso que nós precisamos explorar. Né? Na verdade, há um dito relativamente comum entre os judeus de que o fim sempre é uma reprodução do princípio. Isso é uma chave para vocês, inclusive, na compreensão do porquê desta evolução, né, e dessas aparentes contrariedades, desse aparente contraditório. Né? Guardem bem isso com vocês, essas informações, porque elas serão úteis, de fato, no fechamento do nosso estudo. Bom, gente, sobre o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Pêssar. Bom, o que a gente vai perceber? Nós vamos perceber que com a chegada de Moisés, Moshe Rabbeinu, no cenário da história judaica,
de acordo com a Torá, esta liberdade de oferecer sacrifícios, ofertas, em qualquer lugar, e sem a ministração de sacerdotes autorizados, essa ideia desaparece. Agora, o local apropriado para as oblações, para as ofertas, para as korbanot, devia ser então, diante da porta do tabernáculo, ou seja, na construção da Mishkan, do tabernáculo deserto. A partir de então, o local ficou restrito. Não se oferecia mais oferta sacrificial, korban, em qualquer lugar. O local era diante da porta do tabernáculo, da Mishkan. Por quê? Porque lá tinha o altar das ofertas. Êxodo 40, verso 6, mostra a instituição do altar dos sacrifícios. E também, em tantas outras vezes, a Torá descreve como sendo aquele local, o local onde o Eterno encontrava-se com o seu povo. Por essa razão, a tenda é chamada de Ohel Moed, ou seja, a tenda do encontro, o encontro entre Hashem, o Deus de Israel, e seu povo. Então, veja, temos aqui uma restrição. Muito bem, não mais em qualquer condição, não mais em qualquer local, mas agora é específico. É isso que diz, por exemplo, o Êxodo 29, 42, Levítico 1, verso 3, capítulo 4, verso 4, e assim por diante. Que o local deveria ser apenas agora a Mishkan. E mais tarde nós vemos em Jerusalém e no templo, como locais restritos para a oferta, para que as ofertas pudessem ser levadas, pudessem ser apresentadas diante de Deus. Deuteronômio, capítulo 12, 5 a 7, 11 e 12. Apenas no local indicado por Deus, aonde ali ele colocaria o seu nome. Na cidade, no local aonde ele colocaria o seu nome. Então, houve uma evolução nítida aqui, teológica, né? De ideia de Corban. Houve uma evolução. E nós vemos aí, digamos, esses princípios serem cumpridos posteriormente, né? Na história posterior dos judeus, certo? Muito bem. E houve a construção do primeiro templo, houve a construção do segundo templo, e há a expectativa pelos judeus da construção do terceiro templo, indicando como o local para onde então se levariam as ofertas. Tanto é que nós falávamos, inclusive, da questão de Pessach, onde os judeus não poderiam, como não podem até hoje, oferecer o cordeiro pascal, o cordeiro de Pessach, porque eles não têm um templo, né? E estão na Galut, ou seja, não dá para se oferecer esse sacrifício, essa oferta, digamos, de Pessach, né, sob essas condições, ok? Outra coisa para o qual ele não trabalhava, né? Ele também não ofereceu o sacrifício de forma de acordo, né? Quer dizer que o sacrifício dele não era kasher, então? Não, então, mas é o seguinte, ele era... como é que se fala? Ele era... O criador de ovelhas era o Abel, né? Isso. E ele cuidava de plantação, não é isso? Exato. Então, e na hora de oferecer o sacrifício, ele não fez com uma atitude correta, né? Correto. Exato. Eu não quis dizer usou o coração, entendeu? É isso que eu quis dizer. Tá, ok. Bom, o primeiro ponto, o essencial, é que ele,
digamos, por assim dizer, a noção de oferta, de sacrifício, na verdade, tem a ver com o animal, certo? Independente da pessoa ser agricultor, digamos, uma pessoa que oferecia o sacrifício, a oferta, independente de você ser um agricultor, ou um pastor de ovelhas, ou um comerciante, você deveria levar o quê? Um animal. Porque o holocausto é feito com animal. Ele trouxe o que ele tinha. Ele não se esforçou para trazer algo, digamos, que ele não tinha. Ele trouxe aquilo que ele tinha. Por assim dizer, ele trouxe as sobras do que ele tinha, primeiramente. E não trouxe as primícias, como diz que Abel fez. Além de trazer o sacrifício correto, a oferta correta, que era um animal, Abel ainda trouxe das primícias, dos primeiros animais. Ou seja, deu o melhor, né? Porque a primícia da ideia é do melhor. Então Abel deu o melhor que tinha e deu uma oferta kasher, uma oferta apropriada de acordo com a ideia de holocausto. E Caim não. Caim trouxe o que ele tinha, frutas, cereais, legumes, etc. Uma oferta não elegível, como o Silvio colocou aí, né? E ainda, por assim dizer, não era algo, digamos, como o melhor, mas sim aquilo que ele tinha e o que, digamos, ele não se esforçou para trazer aquilo que ele não tinha. Não fez nenhum esforço, né? Isso sem falar, né, que a questão, reforçando aí a questão, que a oferta dele era inviável. Ok, Jacinto? Não era um holocausto. Como é que pode ser um holocausto sendo cereal? O holocausto não é cereal. Uma oferta de adoração, de louvor, não é cereal. Por essa razão, a oferta dele foi inviável. E pelo fato de Deus não ter atentado para a sua oferta, ou seja, pelo fato de Deus não ter ligado para a oferta dele, desprezado a oferta dele, óbvio, porque não era aquilo que era, por assim dizer, o solicitado, não era aquilo que era o costumeiro, não era aquilo que era em conformidade com o que mais tarde nós entendemos de lei dos sacrifícios. O que aconteceu? A oferta dele foi nula, não foi aceita. E com isso ele ficou extrema inveja do irmão, diz o texto, né? E o matou. Esse foi o motivo torpe, né? Pelo qual, de acordo com o texto, a nível Pshat, ele matou o seu irmão. Certo? Professor João, Cauê, tudo bom? Opa, pode falar, Cauê. Professor João, uma dúvida. Antigamente, então, se usava o Corban para fazer uma religação, né, com o Eterno, né? Após a destruição do templo, todo o povo judeu, quem queria se chegar, ficou proibido de fazer isso, porque a gente não tinha, ou o pessoal não tinha, um lugar adequado para ser feito. Nesse momento, então, se perdeu um contato com o Eterno, ou seja, o povo deixou de ter uma ligação que ele tinha, vamos dizer assim, que o Eterno então ficou mais distante com o povo. Se não, por que não? Por exemplo, as rezas substituíram isso, e se substituíram porque agora passaram na era messiânica, quando reconstruir o templo, vai voltar a ter os sacrifícios novamente, sendo que substituído pelas rezas. Conseguiu entender assim? Ou ficou complexo? Eu acho que eu entendi, Cauê. Eu pedi que você sintetizasse uma pergunta, o seu pensamento. Eu acho que eu entendi o seu pensamento, mas eu gostaria que você sintetizasse numa pergunta. Seria mais tranquilo. Pode ser? Não. Pode ser?
Pode continuar, Cauê. Alô? Alô? Oi, tá ouvindo? Agora sim, né? Sim, sim, pode falar. Agora sim, então. É, se na substituição com sacrifício ele ficou mais distante, né? Ele ficando mais distante, o que nós podemos fazer se nós não temos a parte de Corban para poder nos achegar, né? Ah, certo. Bom, o próprio judaísmo resolve essa questão, talvez numa reflexão tardia, de que, na verdade, os sacrifícios não são condição sine qua non, ou condição essencial para que a pessoa possa desfrutar da presença de Deus na sua vida. Ou seja, a comunhão com o Criador não se faz necessariamente pela Corban. E o próprio judaísmo admite isso quando percebeu que o templo foi destruído. Yohanan ben Zakkai, grande tanaíta, mestre de Torá, reestruturador do judaísmo, digamos, tal qual nós conhecemos hoje, né? A partir da destruição do segundo Beit HaMikdash, ele andava com seu discípulo pelas ruínas do templo, e o seu discípulo disse o seguinte para ele, está relatado no Talmud: ai de nós, porque agora o local aonde se fazia expiação pelos pecados de Israel jaz em ruínas. E Yohanan ben Zakkai falou: não temas, meu filho, porque há uma outra forma de se fazer expiação, trazer expiação pelos pecados do povo de Israel, que é através da tefilá, da oração, que é através de Gemilut Hassadim, das boas obras, prática das boas obras, e a prática da confissão do pecado. Ou seja, aquilo que era uma ação física, como a Corban, transformou-se numa situação metafísica, que é, digamos, a ideia abstrata da confissão dos pecados, da teshuvá, do retorno, da fazer boas obras e a oração. Ou seja, não é mais a representação ilustrativa de um arrependimento. A ilustração, a tipologia, na verdade, foi superada por aquilo que de fato Deus deseja do homem, que é o serviço do coração, que é a entrega total, digamos, a essas questões de chuvá, de retorno, de reconciliação com Deus. Ou seja, essa noção dos sacrifícios, ela se tornou obsoleta naquele momento, segundo o próprio Rabban, Yohanan ben Zakkai, e a tradição judaica entendeu desta forma. Como deveria ter entendido há muito tempo, porque os próprios profetas já vinham batendo nessa mesma tecla. Isaías vinha batendo nessa mesma tecla. Os profetas, que falaram depois dele também, bateram na mesma tecla. Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Eu prefiro, diz o Eterno, misericórdia, Gemilut Hassadim, feitos de misericórdia, do que sacrifícios. Do que me adianta a multidão dos vossos sacrifícios? Do que me adianta tanto sangue derramado? Se tudo isso é em vão, se tudo isso, na verdade, não produz nada em você. Em essência, essa é a mensagem dos profetas. E assim o judaísmo entende desde então. Ok? E aí nós temos um problema. Porque se é assim, de fato, qual seria então a necessidade de um terceiro templo? Não surge essa aparente contradição aí? O que será que tem, digamos, nesse contexto que, de certa forma, aparece contraditório? Até você mesmo mencionou, Cauê, a questão do terceiro templo, se não me engano. Então, eu vou lançar aqui essa questão e vou deixar que vocês meditem um pouco, reflitam, digamos, sobre essa questão, porque o profeta Ezequiel parece aludir a um terceiro templo, e o judaísmo espera, sim, a construção de um terceiro templo,
pelas mãos, nada mais, nada menos do que do próprio Mashiach, né? E daí, como é que ficamos? Dentro do fato dos judeus serem sacerdotes. Eu acho que é por isso, não pelo sacrifício. Então, se for uma necessidade devido a ser um povo sacerdotal e ter um templo para cumprir algumas mitzvot, então acho que não tem contradição quanto ao fato de não sacrificar, porque quando eles sacrificavam, um dos sacrifícios lá, ou não sei se todos, né? Eles colocavam as mãos sobre o cordeiro e pensavam no eterno e pensavam nos seus pecados. Aí você acabou de falar aí que era o momento do encontro, né? Não adiantava nada fazer o sacrifício sem isso. Então, Samuel e, se não me engano, Isaías, inclusive, criticaram, né? O que adianta sacrificar se você não tiver conexão com o divino? Agora, eu acho que, pelo fato deles terem que fazer, por serem povo sacerdotal, acho que esse é o sentido do terceiro templo. Eu não sei se está correta a resposta. Você quer dizer, então, Silvio, que me desculpe, ver se eu entendi bem. Quer dizer, então, que o terceiro templo seria meramente ilustrativo, é isso? Nessa conotação, eu acho que sim. Para o povo judeu, né? Para nós, acho que não tem significado nenhum. Para Noaíde, não tem significado nenhum. Ok. Bom, eu tenho certeza que, aqui no caso, entre nós temos pessoas que em seu passado estudou bastante sobre a questão do sacrifício e teve, digamos assim, estudos acerca da Torá, acerca por mais que fosse, digamos, sobre um outro contexto, um outro ponto de vista, né? Eu gostaria da opinião, se fosse possível, Celso, sua opinião, Celso, Letícia. Pode ser? Opa, bom dia. Estou aqui. Bom dia, Celso. Bom, eu creio que, segundo o que você falou, né, sobre a questão do templo, acho que hoje a construção, né, essa reedificação do templo, acho que está mais relacionado à questão talvez, uma terceira manifestação do Eterno na terra de Israel, ou então a questão também uma vez que o terceiro templo esteja em pé, todos os judeus voltem para Israel e restabeleçam novamente, de certa forma, um estado teocrático, entendeu? Ali no Oriente Médio, e que também, né, a questão da paz também, que possa ser restabelecida, mas eu acho que o terceiro templo construído tem essa conotação. E não mais, acho que a questão do sacrifício em si, né? Como você mesmo falou, né? E o próprio Eterno falou que, na verdade, ele quer mais um coração arrependido, né? E um coração que realmente que reconheça os erros do que realmente apenas sacrificar animais e pronto, né? Aquela coisa automática, né? Então, eu penso dessa forma, que a restabilização, a reconstrução do templo está mais ligado a uma coisa mais geral, né? Paz, né? E a manifestação do Eterno, né? Semelhante à questão na época do Salomão, né? Quando o templo se encheu de fumaça, coisa do tipo, né? E eu penso assim. Ok, Celso, valeu. Muito bom. Beto, por favor. Gostaria de ouvir a sua opinião. Você digitou ali e eu achei legal o que você escreveu. Eu gostaria que você expandisse a ideia. Bom dia a todos, Shalom. Eu lembro de um fato e eu tenho dúvida ainda. O primeiro fato é que Jetro é estrangeiro, né, de Midian, e ele fez sacrifício junto com os levitas lá, né? Embora não fosse o templo, né? E me parece
que teve um estrangeiro famoso aí, um líder de estado que fez sacrifício também. Eu estou sem a consulta da Torá, que é apenas um flash, né? E parece que tem alguma coisa aí de monoteístas que não eram judeus que também chegaram a sacrificar no templo. Aí eu preciso da tua correção, João. Beto, é verdade, é um fato. Itró, Jetro, no caso, ele era midianita e ele continuou midianita, ele continuou, digamos, preservou a sua identidade étnica e a sua identidade cultural, né? Como, na verdade, uma pessoa que estaria mais ligada hoje, digamos, à nação berbere, né? E nômade pelo deserto de Midian, como até hoje tem nômades naquela região do Sinai e região do norte da África, e também Península do Sinai. E Itró, ele chegou para Moisés e reconheceu o Eterno, né? Dizendo que o Eterno era o maior de todos os outros deuses das nações. Então, ele oferece um sacrifício, uma corban, junto com os líderes de Israel. E ele retorna para a sua casa, ele retorna para o seu povo, para Midian. Ou seja, ele não passa, isso até é algo, digamos, por assim dizer, incidental, essa referência, mas eu vou colocar aqui porque é importante para nós. É importante que se diga que Jetro não se tornou judeu. Jetro não abraçou, digamos, o pacto sinaítico. Ele, na verdade, foi reconduzido ao seu antigo pacto noético. Ou seja, ele retornou, tanto é que ele retornou para o seu povo. Porque todas as pessoas que faziam conversão, que se tornavam conversos do judaísmo, deveriam peregrinar, esse é o termo, peregrinar com Israel. Jetro não peregrinou com Israel. Jetro não incluiu a si mesmo e a sua família e a sua sociedade à nação israelita. Ele continuou em Midian e Israel continuou a sua marcha para a terra prometida. Isso é uma alusão clara de que ele era um monoteísta não judeu, como nós. Bom, feito esse comentário, né, eu gostaria de reforçar, então, o fato de que ele, de fato, fez uma oferta e que quando Salomão dedica o templo, ele também diz que os não-judeus, né, poderiam vir àquela região, aquele local, ao templo sagrado, e oferecer corban, certo? Então, pede para que Deus, na sua oração dedicatória, que Deus aceite o sacrifício também dos não-judeus. Fato, então, que era viável o oferecimento de sacrifícios por eles. Tá? Por exemplo, há um princípio, inclusive no Mishneh Torah, que o Rambam diz, lá na Lei dos Reis, que um monoteísta não judeu, quando ele trouxesse uma oferta, se eventualmente ele trouxesse uma oferta ao templo, essa oferta era aceita, certo? Então, tomava-se a oferta da mão do Ben Noach, ou da Bat Noach, né? Que desejasse apresentar uma oferta, um sacrifício. Então, naquele contexto dos sacrifícios, das ofertas, das korbanot, de fato, o não-judeu que fosse reconhecido como tal, como monoteísta, no caso, fosse reconhecido como tal, ele teria a liberdade de trazer ofertas, trazer korban para o templo, sem nenhum problema. Isso é uma prescrição da própria halakha, inclusive. Eventualmente, se, né, no terceiro templo, por exemplo, vamos colocar assim, sendo algo literal, físico, se, digamos, alguém quiser levar um sacrifício, uma oferta a esse local, deveria ser aceito pela halakha. O que nós precisamos ver é se isso é, digamos, algo tão físico, tão literal como
aparenta ser, né? Para que nós possamos aí, então, dirimir todas as dúvidas. O fato é que há essa clareza, por assim dizer, na tradição judaica, de que o terceiro templo será edificado, será construído. Mas é importante que se note que a única referência que nós temos mais clara, mais explícita acerca do terceiro templo é o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel fala, 37, 38, capítulo 37, 38, sobre uma reestruturação, fala sobre um santuário. Só que ele não fala, ele não cita a ideia terceiro templo, ele não menciona a ideia terceiro templo. Mas, por dedução, vejam bem vocês, por dedução, a partir do contexto do capítulo 37 e do capítulo 38, deduz-se então que fala-se ali de um terceiro templo. Mas, gente, é uma dedução. Então, ok? É uma dedução. Isso, por assim dizer, não é necessariamente um dogma, uma doutrina, ok? Mas o mundo judaico em si entende como uma construção, como uma edificação do terceiro templo. Como na verdade o judaísmo não se importa muito, não se interessa muito pela questão do futuro, como será ou como haverá de ser, a escatologia judaica é algo bastante impreciso, algo bastante carente ainda, digamos, de mais detalhes. Por quê? Porque a Torá é algo muito aqui, é algo, digamos, que você deva fazer aqui e agora. Então, muita coisa acerca do futuro não é explorada, né? Então, nós temos aí a tradição de que haverá um terceiro templo. Mas isso não é encarado como doutrina. Tanto é que o próprio Rambam não coloca isso nos 13 princípios, né? Nós cremos na construção do terceiro templo. Ele não coloca. Por quê? Porque o Rambam era um cara, né, super bem informado, uma pessoa, um mestre em Torá, um mestre em tradição. Ele sabia que aquilo ali, na verdade, era uma dedução. E ele não colocou deduções nos seus 13 princípios. Ele colocou princípios de fé, né? Não deduções. O terceiro templo ele fica no âmbito da dedução, a partir de textos. Mas não há nada claro, explícito, falando sobre o terceiro templo. E, havendo, digamos, mesmo que houvesse, vamos colocar assim, uma referência, o que ocorre? Ocorre que o que o Celso colocou ali, por exemplo, vou pegar até uma parte do que ele falou, que seria mais uma ideia, né? Mais uma ideia de congraçamento universal, uma ideia de unificação dos povos da humanidade sob a égide do Todo-Poderoso, sob a égide do monoteísmo universal, do que uma coisa física. Então, resumindo, eu acho que o espírito daquilo que o Celso quis dizer é a ideia da pacificação e da unidade universal, da unidade mundial, da união dos povos, focando, digamos, na adoração, no louvor do único Deus. Ou seja, é como se fosse uma metáfora, uma alegoria para representar a unificação, a união de todos os povos sob uma única divindade. Mas isso é apenas também um produto da observação, produto daquilo que nós podemos extrair acerca do que o texto pretende transmitir, né? Nós não podemos localizar o livro de Ezequiel cronologicamente e dizer, não, isso aqui refere-se claramente a um terceiro templo. Não dá para fazer assim. Um exegeta, uma pessoa que estuda a Torá, que estuda o Tanar de forma coerente, não vai falar uma coisa dessa, porque é algo bastante temerário você colocar dessa forma.
Mas a tradição ensina assim, ok? A tradição ensina assim, percebe desta forma e é praticamente unânime nessa questão, né? Exceto, digamos, alguns movimentos judaicos mais progressistas que não aceitam essa ideia de um templo físico, né, construído. Mas ainda assim, quer dizer, o que nós temos aqui, eu quero ver, independente, digamos, de ser algo físico ou não, é a realidade da unificação dos povos sob um único Deus. Isso é algo bastante claro. O profeta Malaquias fala sobre isso em seu livro. E talvez seja esse o caso, digamos, para que nós explorássemos um pouco essa questão, até porque no início da nossa conversa, né, eu citei alguns textos aqui, mostrando que, por exemplo, Malaquias, deixa eu pegar aqui o livro de Malaquias, capítulo 1, já no capítulo 1, na verdade, do livro de Malaquias, 1 verso 11, tá? Eu vou ler para vocês aqui, que ele diz o seguinte, olha só, gente. Mas desde o nascimento, o nascente do sol, onde que é o nascente do sol? Ou seja, ao oriente, né? Desde o leste do oriente até o poente, até o ocidente, até este mundo que nós vivemos aqui, continente americano, será grande entre os gentios o meu nome, e em todo o lugar, veja bem, todo lugar, se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Eterno. Ora, vejam bem, eu frisei em todos os lugares. A questão aqui, então, refere-se a um templo físico, literal, construído numa cidade, num determinado local geográfico? Ou será que Malaquias está interpretando a ideia do profeta Ezequiel? Aí eu deixo com vocês, né? Não só essa referência, mas outras tantas que podem entrar, digamos, aí no conjunto dessas afirmações, tá ok? Então, Celso, na verdade, essa passagem que você citou está lá no capítulo 2 de Isaías e fala exatamente isso, que as nações afluirão ao santo monte, ou seja, ao templo em si, virão à casa de Deus, e ali então trarão as suas ofertas, né, etc. E as nações afluirão à casa do Deus de Jacó, né, diz assim. E representa, digamos, essa condição das nações afluindo até a Cidade Santa, trazendo ofertas, e etc. E é algo bastante claro, assim, bem, é uma perícope bem explícita sobre essa povos afluindo, né, até a Cidade Santa, etc. O que, de certa forma, mostra, digamos, uma realidade possível, né? As nações, digamos, visitando a Cidade Santa e levando as suas ofertas, etc., as suas korbanot, e na linguagem do profeta, bastante óbvia, né? Então nós temos que lidar com isso. Se isso for realmente algo físico, então nós teremos um templo em que os povos afluirão a ele e levarão as suas ofertas, né? Mas, se não for algo físico, então é sinal que a Escritura está nos mostrando algo mais transcendente, né? Até porque, vejam bem, a ideia de Santo Monte, a ideia de Jerusalém, a ideia de Israel, o que nós temos que entender primariamente, para poder compreender talvez melhor isso, é que no conceito dos profetas, vejam bem, no conceito dos profetas, os termos Israel, os termos Monte Santo, os termos Jerusalém, eles recebem uma conotação muito superior, digamos, ao mero aspecto físico, né? A Jerusalém ideal, ao Israel ideal, porque vocês sabem muito bem que Israel, na verdade, é um termo que designa todo aquele que rejeita a idolatria. O Talmud, o Tratado Megilá 13a,
diz o seguinte, que todo aquele que rejeita a idolatria é chamado de judeu. Então, quem é judeu? Todo aquele que rejeita a idolatria. Por aí nós percebemos a interpretação do termo em si, do que ele quer dizer, digamos, como uma metáfora. O que é o Monte Santo? O Monte Santo, digamos, é o próprio reino de Deus instituído sobre a terra, no sentido de que as nações constituem esse reino. Porque, afinal de contas, o Senhor, o Eterno, ele é dono de toda a terra. O reino de Deus é o próprio planeta Terra. O domínio dele é, digamos, no nosso nível de compreensão, já que nós somos colocados aqui, criados, assim como o planeta foi criado, o Eterno domina sobre as nações. Salmo deixa claro, o Eterno domina sobre as nações. E o reino dele tem a ver com esse planeta, tem a ver com essa terra, com esse povo, conosco, o ser humano, com a criação que ele autorou aqui nesse planeta. Então, o Monte Santo de Deus pode ser entendido como a própria terra em si, como um todo. Né? O domínio dele é a própria terra. Por isso que Malaquias fala que em todo lugar, todos os lugares, todas as nações oferecerão, então, uma oblação, um sacrifício, uma oferta pura. Oferta pura e incenso. Na linguagem do profeta, isso quer dizer, digamos, as nações adorarão ao Eterno, servirão ao Eterno, nos seus lugares, em todos os lugares, né? E o seu serviço será aceito. Seu serviço será aceito. Certo? Então, esse é um ponto muito importante. Outro, no livro do profeta Isaías 19, diz assim, verso 19, naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores. E ele lhes enviará um salvador e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o servirão com sacrifícios e ofertas, e farão votos, e os cumprirão. Ou seja, veja, nós temos aqui uma referência do profeta Isaías, falando que em determinado tempo, se nós tomarmos isso aqui como escatológico, os egípcios levantarão um altar na sua própria terra, dentro das suas fronteiras, e ali servirão ao Eterno. Eles reconhecerão o Eterno se apiadará deles e lhes trará, digamos, libertação. Então, o próprio profeta Isaías mostra uma contraposição à ideia, digamos, de um centro físico de louvor e adoração ou de serviço divino. Bom, ainda assim a tradição fala de um templo físico, nós sabemos disso. Mas nós precisamos entender esse templo físico também por uma outra perspectiva, melhor, mais ampliada, que é, digamos, uma conotação ou uma alusão a um momento em que toda a humanidade estará irmanada num único propósito. Talvez seja essa a lição. Ainda que exista um templo físico, um terceiro templo físico, literal, construído de pedras, na cidade de Jerusalém, onde as nações irão, onde os povos também irão de tempos em tempos, nós precisamos entender que essa ideia dos profetas, ela é mais liberal, no sentido de que em todos os lugares, na verdade, o Eterno será cultuado, o seu nome será lembrado como memorial diante dos povos. E então isso representa a coligação de toda a humanidade num único princípio, que é o serviço ao Deus único. No Romã e no PQD, além do Zohar e entre outros, para dizer que o templo seria construído por Deus, né? Inclusive tem uma das citações que ele fala que Deus ele construiria o templo com suas mãos, né? Então o povo adoraria no templo que Deus construiu com suas mãos. É lógico que tudo isso é metafórico, falar que Deus construirá com suas mãos, mas é como se o templo existisse no mundo celeste e fosse trazido para a terra. E
Eu creio que o Rashi está dizendo que o templo seria não físico, né? Bom, mas como que fica, né, essa visão? O Rashi discorda do Maimônides? Fora que, para reforçar, no final, os sábios também dizem que é uma mitzvot para os judeus construírem fisicamente o templo. Então, Silvio, é normal, né? Digamos, um expoente, né, da tradição judaica discordar do outro. Absolutamente normal. O Rambam, ele foi, digamos, a princípio, um pouco criticado. Chegou um momento, digamos, no ápice, né, em que até alguns livros dele foram destruídos pelos próprios judeus em si, alguns mais radicais, né, em si, que não compreenderam a sua forma de observar as coisas, de perceber as coisas. O Rambam acreditava, como todos da sua geração, praticamente, num templo físico. O Rashi discorda, e até hoje existe essa visão, digamos, judaica, ou essa dupla visão judaica, de que o templo seria construído ou por Deus, diretamente, aqueles que seguem digamos, a elucidação do Rashi, e aqueles que creem que o templo será reconstruído fisicamente, né, por Mashiach e com a participação do povo judeu, que é aqueles que seguem, digamos, o pensamento do Rambam. Ainda que não sejam necessariamente os dois os maiores expoentes dessas ideias, né? Mas então há essa ideia ambígua, ambivalente no judaísmo, né? Isso é notório, toda a tradição mostra isso. Nachmanides também, de certa forma, discordava do Rambam, em alguns aspectos, né? Então, tudo isso mostra para a gente o quê? Mostra que não existe um pensamento claro, ou uma elucidação real, factual, que seja explícita acerca de um terceiro templo. Nós temos opiniões. E onde existem opiniões, não dá para você dizer, não, isso aqui é assim. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, gente, quando estiver estudando Talmud, por exemplo, tradição, não tenha aquilo como um princípio normativo. Talmud, Guemará, não é princípio normativo, nunca foi. Não pretende-se ser um princípio normativo. Talmud, Guemará, são opiniões que devem ser consideradas, sim, claro, devem ser estudadas, mas não são princípios normais. Eu não posso impor isso para as pessoas, dizer que isso é assim, e pronto, porque está escrito no Talmud. Se está escrito no Talmud, não é para ser assim, é uma opinião, né? Então, e os sábios, o que são? Eles derivam o seu pensamento, tanto o Rambam como o Rashi, de algumas passagens talmúdicas, até que você citou, Talmud Yerushalmi, Silvio, que, aliás, é um Talmud um pouco que relegado no judaísmo hoje. O Talmud Yerushalmi não é, por assim dizer, o mais usado, o Talmud de Jerusalém não é o mais usado nas decisões rabínicas, ou nas responsas, ou nas deliberações, etc. Mas é o Bavli, o babilônico, né? Então ele usa o Yerushalmi, etc. Usa outras obras também, outras referências, mas é assim, são opiniões. O Rambam tem essa opinião dele e o Rashi tem a dele. Criaram duas linhas de pensamento. Mas veja, o Rambam não compila a ideia do terceiro templo nos seus 13 princípios. Por quê? Porque isso não é uma doutrina. Isso não é para ser encarado como um dogma. Tem muitas pessoas que levam o terceiro templo a nível de dogma. Se você discorda, não, o terceiro templo não vai ser um templo físico. Você pode ser até, digamos, né, além de ser muito criticado, pode ser, digamos, aí, visto como um herege, até. Né? Ô, João, só um segundo, João. Ô, João, só um segundo. Pode falar. O Jonas precisa desligar o microfone dele aí, que tá dando eco aí, vai dar eco na gravação. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Ash. Ok, Jonas?
Então, Ash, eu queria saber referente à questão do Mashiach. É um dos requisitos que diz que para identificar o Mashiach não seria a questão da reconstrução do segundo templo, trazer a paz ao mundo, entre outras questões. Eu queria que você desse uma explanação a respeito disso para deixar mais esclarecido aí para a galera. Ok, Jonas. Deixa eu só então dar um mute no teu áudio aqui. Então, assim, o que acontece, Jonas, é o seguinte: a ideia do Mashiach construindo o templo também é uma ideia, digamos, vaga no judaísmo, porque há a opinião de que o Mashiach não vai construir o templo. Há a opinião de que o próprio Deus, como o Silvio citou, vai construir o templo. Né? Ou seja, então, são opiniões diversas. Qual opinião nós vamos ficar? Bom, a opinião que a gente mais ouve é que o Mashiach vai construir o templo, mas tem a outra opinião também. Mas vamos colocar aqui a opinião de que o Mashiach vai construir o templo. O que seria construir o templo? Pode ser construir o templo literal? Pode, mas também pode ser a ideia dele ser o fator, digamos, o fator principal, o vetor que vai trazer essa união, essa unificação universal, que seria a construção do templo para Deus, de modo metafórico, se vê, né? O templo, porque, veja bem, a própria Kabbalah ensina o seguinte, que a função do homem, a função do ser humano na face da Terra não é outra senão fazer deste mundo um receptáculo, um abrigo para a divina presença, uma habitação para a divina presença. Qual é a função do homem, então? Fazer desse mundo um receptáculo para a divina presença. O que é o receptáculo? É a habitação, é a Mishkan, é o tabernáculo, é o templo. Fazer desse mundo um templo para a divina presença, para a Shekhinah. Então, o que seria a ideia do Mashiach construindo o templo? Mashiach proporcionando essa união, essa unificação universal, sendo que o mundo em si poderia ser, fisicamente falando, o próprio templo em si, o próprio terceiro templo. E na verdade, o que eu estou passando aqui para vocês é mais uma aplicação daquilo que a gente aprende a partir dos textos da tradição, e da Torá e da Kabbalah. Ok. Mas isso também é apenas uma opinião. Tá ok? Quero deixar bem claro isso. É apenas uma opinião. Tentando, de certa forma, solucionar esses aparentes contraditórios. Certo? Solucionar esses problemas. Porque os profetas falam que as nações oferecerão sacrifícios em todos os lugares. Outros textos falam que a Torá diz que apenas em Jerusalém se oferece sacrifício. Então, como resolver essa questão? Entendendo que o que vai além do que os profetas estão falando acerca desta era de Mashiach, na verdade, não é para ser entendida de forma tão literal, não é para ser entendida de forma tão densa, né? Mas sim para ser entendida de forma sutil, ser entendida de forma metafísica, metafórica, para que a gente possa, então, harmonizar toda a Torá, porque harmonizar também a própria tradição. Então, o mundo em si deve ser um receptáculo para a divina presença. Onde o Eterno se manifestava, de acordo com a Torá na Antiguidade? Exatamente na Mishkan, no templo. Exatamente no templo sagrado, no Beit HaMikdash. Então, qual é a ideia? A ideia é transformar este mundo, né? Transformar este mundo num abrigo, numa casa, num templo, para que o Eterno possa habitar. E me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. E esse no meio deles significa dentro deles. Certo? Então é isso. É uma tentativa de harmonização, gente. Não é de harmonizar. Não é uma opinião normativa que tenha se encarado como halachá, ou o princípio normativo, que seja isso, e vamos bater o martelo e está tudo bom. Não é assim que funciona. É apenas uma opinião para que a gente possa, então, conciliar esses textos, essas passagens e essas ideias. Certo? Nós, como seguidores, digamos, do princípio, dos princípios filosóficos do Rambam, a partir da Torá, a partir da tradição,
nós devemos manter nossa opinião, eu creio, um tanto quanto mais metafórico possível, digamos, nesses termos, melhor, tanto melhor. Há uma série de razões, vejam bem, há uma série de razões que podem, de certa forma, complicar uma construção, uma edificação literal de um templo, de um terceiro templo. Não vamos entrar agora nessas questões, porque, em fim de contas, isso é algo, para algumas pessoas, é uma temática muito delicada, certo? Mas há implicações aí, há implicações importantes, certo? Nós temos, o judaísmo tem fé, a maior parte das correntes judaicas pensam no templo como algo literal físico que será construído em Jerusalém. Tem essa crença. Ok, vamos encarar assim dessa forma. Se for dessa forma, né, as coisas estão andando para esse propósito. Mas será que é exatamente esse propósito divino? Será que é isso que Deus realmente quer? Será que é dessa forma que ele pretende? Reinstalar, digamos, aquele sistema que os próprios profetas já disseram que, na verdade, não funciona, no sentido de que as pessoas se apegam a esta forma? Será que é exatamente isso que ele pretende? Ou será outra coisa? Eu vou deixar que vocês pensem nisso, claro, né? Assim que assim seja. O fato é que nós sabemos que isso virá isso, digamos, estará se direcionando para um bom fim, para um bom término. Mas não sabemos precisamente como será, né? Sendo que a própria ideia de Mashiach também, Jonas, eu até vou colocar aqui, a própria ideia de Mashiach é uma ideia dedutiva, a partir de algumas passagens da Torá, a partir de algumas passagens do Tanakh. Não há nada explícito sobre Mashiach, se vai ser um homem, se vai ser uma era, etc. Talvez um texto lá em Ezequiel, que mais uma vez Ezequiel entra como uma, por assim dizer, uma referência chave, em que aparece Davi como rei de Israel novamente, etc. Será o que? Alguns cogitam, será uma reencarnação de Davi, será Davi ressuscitado, será um outro rei chamado Davi, Mashiach, etc. Quer dizer, então, isso é absolutamente especulativo, é difícil demais de você poder, para que você possa dizer assim, não, isso vai ser assim, bater o martelo e dizer que não há, digamos, nenhuma outra forma de se ver, de se entender. Há várias formas de se perceber. Então, é mais uma proposta para que a gente possa, então, entrar nessa temática, mergulhar a fundo nessa temática e explorarmos juntos isso tudo, tá ok? Não, eu só acho que é perfeitamente possível que ocorram as duas coisas. Ou seja, que quer dizer, vai haver essa mudança, né? Porque o mundo vai se tornar monoteísta, pelo que diz Malaquias, e que vai haver um templo, a restauração de um templo em Israel, porque isso é um símbolo muito forte, né? E que, no caso do mundo tornando-se monoteísta, pode-se oferecer em qualquer lugar, mas esse templo vai vir a existir novamente. É o que eu penso, né? Não estou baseado em estudo algum. É só lógica. Ok, Mário, então você concilia, o teu pensamento, você concilia as duas formas, né? Ok, ótimo, excelente. Celso, qual era a pergunta mesmo sobre vegano, Celso? Ô, João, na verdade eu fiz uma pergunta pode descontrair aí, né? Aí a pergunta é, né, já que estamos falando que, por exemplo, chegará num momento, né, independente do templo ser construído ou não, né, todos os monoteístas do mundo terão a oportunidade de oferecer um sacrifício ao Eterno, né, ou seja, um olam, né? Olá. Olá, né? E aí como
para um monoteísta vegano oferecer um sacrifício? Rapaz, vai ser difícil, hein? Hã? Vai ser difícil, né, Celso? Vai ser difícil, né? Beleza. Então, vamos esperar que não seja tão literal assim, então, né, Celso? Porque, né, eu acho que Caim era vegano, né? Porque ele ofereceu legumes, aí não deu certo. Não rolou o sacrifício dele. É isso, é mais uma desculpa. Alô, Celso, tudo bem com vocês aí? Fora que tem um problema sério aí, né? Tem uma corrente pentecostal aí que afirma que a marca de Caim era ter chifre, né? Chifre, nossa. Nossa. Já tinha. Essa eu não entendi, filho. Tem uma corrente. Eu estou querendo dizer o seguinte, João, que tem uma corrente pentecostal que afirma que Deus não colocou uma marca em Caim antes dele, depois que dele ter oferecido sacrifício, ele ter morto o irmão, não Sim. colocou uma marca nele? Sim, sim. Então, essa corrente pentecostal diz que a marca era o chifre, né? Então é um risco, né? Nada de ficar imitando Caim aí, né? Por via das dúvidas, é melhor não imitar, né? Mas é pentecostal, na verdade, assim, quer dizer, você vê cada coisa, cada cena, né? Chifre, mas era um chifre literal, então, Silvio. Então não era uma... Vai saber, né? Era literal, eles acham que entendem que é um chifre literal. Acho que é para pintar, digamos, Caim com a face do demônio, né? O demônio que eles imaginam. Acho que é isso. Esse pessoal tem tempo, né? Ele fala a verdade.